Adoniram Judson, o missionário pioneiro da Birmânia, 1788-1850. Magro e enfraquecido pelos sofrimentos e privações, o missionário foi conduzido entre o gado e os mais endurecidos criminosos a chicotadas e sobre a areia ardente para a prisão. Sua esposa conseguiu entregar-lhe um travesseiro para que pudesse dormir melhor no duro solo do cárcere. Porém, ele descansava ainda melhor porque sabia que dentro do travesseiro, que tinha abaixo da cabeça, estava escondida a preciosa porção da Bíblia, que traduzira com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Aconteceu que o carcereiro requisitou o travesseiro para o seu próprio uso. Que podia fazer o pobre missionário para readquirir seu tesouro? A esposa, então, preparou com grandes sacrifícios um travesseiro melhor e conseguiu trocá-lo com o do carcereiro. Dessa forma, a tradução da Bíblia foi conservada na prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, depois de completada por ele, foi dada pela primeira vez aos milhões de habitantes da Birmânia. Em toda a história, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a envidarmos esforços pela obra missionária como os do casal Anna e Adoniram Judson. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição: Memorial. Reverendo Adoniram Judson. Nasceu 9 de agosto de 1788. Morreu 12 de abril de 1850. Lugar de seu nascimento: Malden. Lugar de seu sepultamento: Omar. Seu monumento: Os Salvos da Birmânia e a Bíblia Birmanesa. Seu histórico: nas alturas. Adoniram fora uma criança precoce. Sua mãe ensinou-o a ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de ele completar 4 anos de idade. Seu pai inculcou-lhe o desejo ardente de, em tudo quanto fazia, aproximar-se sempre da perfeição, sobrepondo-se a qualquer de seus companheiros. Esta foi a norma de toda a sua vida. O tempo que passou nos estudos foram os anos em que o ateísmo, que teve sua origem na França, se infiltrou no país. O gozo de seus pais, ao saberem que o filho ganhara o primeiro lugar na sua classe, transformou-se em tristeza quando ele os informou de que não mais acreditava na existência de Deus. O recém-diplomado sabia enfrentar os argumentos de seu pai, que era pastor instruído, e jamais sofrera de tais dúvidas. Contudo, as lágrimas e admoestações de sua mãe, depois de o moço sair da casa paterna, estavam sempre perante ele. Não muito depois de ganhar o mundo, encontrou-se com um jovem pregador na casa de um tio. Este conversou com ele tão seriamente acerca da sua alma que Judson ficou bastante impressionado. Passou o dia seguinte sozinho, em viagem a cavalo. Ao anoitecer, chegou a uma vila onde pernoitou numa pensão. No quarto contíguo ao que ocupou estava um moço moribundo, fato que não deixou Judson reconciliar o sono durante a noite. O moribundo seria crente? Estaria preparado para morrer? Talvez fosse livre pensador, filho de pais piedosos que oravam por ele. O que também o perturbava era a lembrança dos seus companheiros, os alunos agnósticos do colégio de Providence. Como se envergonharia se os amigos colegas, especialmente o sagaz compadre Ernesto, soubessem o que agora sentia em seu coração. Ao amanhecer o dia, disseram-lhe que o moço morrera. Em resposta à sua pergunta, foi informado de que o falecido era um dos melhores alunos do colégio de Providence, cujo nome era Ernesto. Judson, ao saber da morte de seu companheiro ateu, ficou estupefato. Sem saber como, estava viajando de volta à sua casa. Daí em diante, desapareceram todas as suas dúvidas acerca de Deus e da Bíblia. Soavam-lhe constantemente aos ouvidos as palavras: morto, perdido, perdido. Não muito depois desse acontecimento, dedicou-se solenemente a Deus e começou a pregar. Que a sua consagração era profunda e completa, ficou provado pela maneira como se aplicou à obra de Deus. Nesse tempo, Judson escreveu à noiva: em tudo o que faço, pergunto a mim mesmo: isto agradará ao Senhor? Hoje alcancei maior grau do gozo de Deus, tenho sentido grande alegria perante o seu trono. É assim que Judson nos conta a sua chamada para o serviço missionário.
Foi quando andava num lugar solitário, na floresta, meditando e orando sobre o assunto e quase resolvido abandonar a ideia, que me foi dada a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este assunto foi-me apresentado tão claramente e com tanta força que resolvi obedecer, apesar dos obstáculos que se apresentaram diante de mim. Judson, com 4 dos seus colegas, reuniram-se junto a um montão de feno para orar e ali solenemente dedicar perante Deus suas vidas e levar o evangelho aos confins da terra. Não havia qualquer junta de missões para os enviar. Contudo, Deus honrou a dedicação dos moços, tocando nos corações dos crentes para suprirem o dinheiro. Judson foi chamado, então, a ocupar um lugar no corpo docente da Universidade de Brown, mas recusou o convite. Depois, foi chamado a pastorear uma das maiores igrejas da América do Norte. Este convite também foi rejeitado. Foi grande o desapontamento de seu pai e o choro de sua mãe e irmã ao saberem que Judson se oferecera para a obra de Deus no estrangeiro, onde nunca fora proclamado o Evangelho. A esposa de Judson mostrou ainda mais heroísmo porque era a primeira mulher que sairia dos Estados Unidos como missionária. Com a idade de 16 anos, teve a sua primeira experiência religiosa. Vivia tão entregue à vaidade que seus conhecidos receavam o castigo repentino de Deus sobre ela. Então, em certo domingo, enquanto se preparava para o culto, ficou profundamente comovida com as palavras: aquela que vive nos prazeres, apesar de viver, está morta. Acerca da sua vida transformada, escreveu-lhe ela mais tarde: eu desfrutava dia após dia a doce comunhão com o bendito Deus. No coração, sentia o amor que me ligava aos crentes de todas as denominações. Achei as sagradas escrituras doces ao paladar. Senti tão grande sede de conhecer as coisas religiosas que, frequentemente, passava quase noites inteiras lendo. Todo o ardor que mostrara na vida mundana, agora o sentia na obra de Cristo. Por alguns anos, antes de aceitar a chamada missionária, era professora e se esforçava em ganhar os alunos para Cristo. Adoniram, depois de despedir-se de seus pais para iniciar sua viagem à Índia, foi acompanhado até Boston por seu irmão, Eunathan, moço ainda não salvo. No caminho, os dois apearam dos seus cavalos, entraram na floresta e lá, de joelhos, Adoniram rogou a Deus que salvasse seu irmão. 4 dias depois, os dois se separaram para não se verem mais neste mundo. Alguns anos mais tarde, entretanto, Adoniram teve notícias de que seu irmão recebera também a herança no reino de Deus. Judson e sua esposa embarcaram para a Índia em 1812, passando 4 meses a bordo do navio. Aproveitando essa oportunidade para estudar, os dois chegaram a compreender que o batismo bíblico é por imersão, e não por aspersão, como a sua igreja o praticava. Não considerando a oposição de seus muitos conhecidos, nem o sustento que deles recebiam, não vacilaram em informar-lhes acerca do resultado de seus estudos, e decidiram batizar-se por imersão no porto de desembarque, em Calcutá. Expulsos logo dessa cidade por causa da situação política, fugiram de país em país. Por fim, 17 longos meses depois de partirem da América, chegaram a Rangoon, na Birmânia. Judson estava quase exausto por causa dos horrores que sofrera a bordo. Sua esposa estava tão perto da morte que não mais podia caminhar, sendo levada para a terra em uma padiola. O império da Birmânia de então era mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Judson tinham visto. Ao desembarcarem os dois, em resposta às orações feitas durante as longas vigílias da noite, foram sustentados por uma fé invencível e pelo amor divino que os levava a sacrificar tudo para que a gloriosa luz do Evangelho raiasse também nas almas dos habitantes desse país. Agora, um século depois, podemos ver como o mestre dirigia seus servos, fechando algumas portas durante a prolongada viagem para que não fossem aos lugares que esperavam e desejavam ir. Hoje, pode-se ver claramente que Rangoon, o porto principal da Birmânia, era justamente o ponto mais estratégico para iniciar a ofensiva da Igreja de Cristo contra o paganismo no continente asiático.